Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Cenário novo. Curdos. Eu vou falar sobre os curdos. Não tem a mínima ideia do que eu tô falando, né? Mas hoje você abre qualquer site de notícia e eles estão lá. Os curdos. Eles estão no Oriente Médio, mas estão dando dor de cabeça para o outro lado do mundo, para o presidente Donald Trump. É complicado? Um pouco. Mas relaxa, relaxa, a gente vai começar do começo. Eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica, que hoje vai falar sobre os curdos, um povo que vive no Oriente Médio. Os curdos são considerados a maior nação que não tem Estado no mundo. Homens e mulheres que lutaram junto com os Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Venceram terroristas e, de repente, estão sozinhos. Quem são? Onde vivem? Nesse vídeo eu entrevisto um curdo, inclusive. Eu nasci falando curdo, cresci dentro dessa cultura. Fica comigo, que eu volto depois da vinheta. Átila, eu queria entender primeiro quem são os curdos. É um povo que vive na região de Mesopotâmia, segundo algumas fontes, há cerca de 5.000 anos. O nome curdo em sumério significa aquele povo que vive nas montanhas. Isso porque os curdos inicialmente moravam nas montanhas, eles não tinham uma vida urbana. Era um povo seminômade. Primeiro, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Curdo é etnia, não uma religião. E o que mais tem é gente que confunde isso. Como assim, Gabi? É simples. Curdo é uma etnia, um grupo étnico. Significa o que a pessoa é, a sociedade a qual ela pertence. Pessoas que têm os mesmos ancestrais, por exemplo, os turcos são uma etnia, os árabes são uma etnia, persas, etnia. Yanomamis, etnia. Muçulmanos, não, meu filho, muçulmano não é etnia, muçulmano é religião. São pessoas que seguem o Islã, uma religião, igual os católicos, os evangélicos, os espíritas, o pessoal da Umbanda, do Candomblé. Então, um curdo pode ser muçulmano, mas também pode ser cristão, entendeu? Eles vivem em vários países, mas não tem um país para chamar de seu. Ou seja, não existe um passaporte curdo. Você é curdo? Nasceu na Turquia, então você também é turco, porque tem que se considerar turco, né? Por ter nascido na Turquia. E como que era a tua vida lá antes de vir para o Brasil? Nasci numa região predominantemente curda, então eu cresci falando curdo. O turco, inclusive, várias vezes eu afirmo que a minha língua é estrangeira, não é uma língua mãe. Eu nasci falando curdo, cresci dentro dessa cultura. A região, né, onde os curdos moravam, era uma região totalmente negligenciada, não havia investimento na área de saúde, área de educação, a gente não podia falar a nossa língua, não podíamos estudar em nossa língua, ainda não podemos estudar em nossa língua. Se os turcos têm a Turquia, os árabes têm vários países. Síria, Iraque, Líbano, Egito, os Emirados, Arábia Saudita. Os persas têm o Irã. Por que os curdos não têm um Kurdistão, reconhecido mundialmente com um assento lá na ONU? O fim da Primeira Guerra Mundial acabou com esse sonho. Vocês lembram? Quem ganhou? Quem perdeu essa guerra? Aulinha rápida de história com a titia Gabi. Vamos lá. Quem perdeu foi o Império Otomano, que dominava o Oriente Médio e lutou ao lado da Alemanha. Quem ganhou? A França, a Inglaterra, que vitoriosas pegaram uma régua e dividiram o Oriente Médio. Ruim para os curdos, que não ganharam o Kurdistão e foram divididos entre os outros países. Logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial e da divisão dos territórios, que ficou Turquia, Iraque, Irã, Síria, os curdos foram espalhados entre esses três países principalmente. Esperava-se que logo após a Primeira Guerra Mundial, eles teriam acesso ao Estado, mas veio o processo de independência do Estado turco e isso inviabilizou completamente o projeto de um Estado curdo no Oriente Médio. O mais perto que eles chegaram desse sonho foi o Kurdistão iraquiano, com certa autonomia. Até turismo rola. Um Estado autônomo, na minha visão, não é um Estado exatamente autônomo, mas é um Estado semi-independente, porque eles têm as suas relações exteriores próprias, eles têm a sua própria legislação. O fato
é que nós chegamos no século XXI com milhares de curdos tendo que se adaptar a governos que não têm nada a ver com eles. Países que falam outra língua, têm leis e costumes diferentes e que tratam os curdos como uma minoria que tem menos direitos. E às vezes nem direito tem. Existe preconceito na Turquia com os curdos na sociedade? Dependendo de segmentos de classes sociais, né? Existe uma elite que realmente vê os curdos como traidores, né? Vê de uma maneira preconceituosa, né? Agora, quem conhece os curdos, tem uma convivência com os curdos, realmente acaba perdendo esse preconceito. Mesmo enfrentando problemas, os curdos lutaram junto com os Estados Unidos contra o Estado Islâmico e venceram. Por isso, eles estavam dominando essa região de fronteira entre a Turquia e a Síria. Os curdos do norte da Síria, assim, eles haviam estabelecido um projeto muito interessante na região de Rojava. Era um governo, né, com uma característica bastante democrática, é realmente um laboratório social que não havia sido testado em lugar nenhum, com uma orientação até de políticas feministas. As tropas norte-americanas estavam lá. Primeiro, por que elas estavam lá? Quando o Obama decidiu combater o Estado Islâmico, os americanos não participaram dos principais enfrentamentos contra o Estado Islâmico. O que eles fizeram foi principalmente dar apoio e treinamento aos curdos, né? Tanto os curdos da Síria quanto aos curdos do Iraque. Vamos imaginar que a gente teve, por exemplo, praticamente 10 mil curdos sírios mortos na guerra contra o Estado Islâmico, né? E agora Trump decidiu retirar as tropas. Por que ele decidiu pela retirada? Olha, eu vejo algumas possibilidades aí. A primeira é a gente estar às vésperas de eleições. E ele está, de certa forma, retornando a um programa, digamos, ao seu mandato inicial, né? Então, é um aceno para as linhas mais isolacionistas do Partido Republicano e, de certa maneira, estabeleceu uma clara divisão entre o intervencionismo liberal dos democratas e uma posição mais comedida em termos de política externa dos republicanos. Novamente, os curdos estão sozinhos, né? É meio que um lamentável destino dos curdos, né? Esse isolamento, né? Os curdos só têm as suas montanhas, né? Como disse uma própria liderança curda recentemente. A Turquia aproveitou também essa vulnerabilidade para fazer valer o seu projeto que eles chamam, né, antiterrorista, né? Mas que de antiterrorista não tem nada. Mas sim, os curdos têm grupos armados. E sim, eles já praticaram atentados terroristas contra a Turquia. Então, vamos falar de grupos armados e terrorismo. Um grupo armado são os que lutaram junto com os Estados Unidos contra o Estado Islâmico. São aliados dos norte-americanos. O YPG não realiza atentado terrorista, né? Então esse é um termo que a Turquia e alguns aliados da Turquia na OTAN utilizam justamente para desqualificar esses grupos curdos, né, como sendo inimigos, né? Não, eles não são santos. Eles são aliados, parte do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado terrorista pela Turquia e até pelos Estados Unidos. Eu sei, isso parece bem estranho, já que os norte-americanos são aliados do IEPG, mas consideram o PKK como terroristas. Diz-me com quem andas. Enfim, o fato é que o PKK não pratica atentados terroristas desde os anos 90. Então, afinal, eles se redimiram ou, uma vez terrorista, sempre terrorista? E, na minha visão, na verdade, esse grupo é um grupo terrorista. Desde sempre foi um grupo terrorista, porque, sendo um curdo, eu também sofri várias vezes, digo entre aspas, das aberrações desse grupo, né? Porque quem não os apoia é um traidor do povo, etc. O PKK já não realiza atentados terroristas faz tempo. O YPG, que é o principal força da coalizão democrática, também não realiza atentado terrorista, né? Então, esse é um termo que a Turquia e alguns aliados da Turquia na OTAN utilizam justamente para desqualificar esses grupos curdos, né, como sendo inimigos, né? E você vê os curdos hoje fragilizados? Os curdos são os maiores perdedores nessa história toda, em particular os curdos do norte da Síria. Eu vejo dois importantes ganhadores, né? Em primeiro lugar, a Rússia, que
com a saída dos Estados Unidos, ela tende a se afirmar, como área de influência na Síria. Então, a Rússia passou a ser um player determinante no Oriente Médio. Na sua opinião, o que falta para os curdos terem um território deles, terem o Kurdistão? O que falta, na realidade, na minha ideia, é a união entre os próprios curdos, né? Porque há curdo que seja a favor do governo do país em que ele vive, e há curdo que queira também a independência, né? Também há certas divisões baseadas na família, baseadas na tribo. Existem conflitos entre os curdos. Acredito eu que alguns ideais que surgiram através da Revolução Francesa, como o nacionalismo, cada povo tem seu próprio Estado, não chegou para uma parte dos curdos. Então, acredito eu que uma boa parte dos curdos não quer um Estado e não se une a quem quer isso, porque ainda considera uma reconciliação com governos, como, por exemplo, houve no Iraque. Só que, infelizmente, não acontece isso de maneira tão esperada, ou não acontece de maneira tão imediata como se espera, né? Então, para a formação de Kurdistão, é isso que falta, eu acho, uma união de ideal do Kurdistão entre os curdos. Bom, eu acho que agora você já tem informação suficiente para fazer aquela cara de conteúdo e dizer para os amigos que sim, os curdos são uma etnia, veja só, alguns dizem que são terroristas, mas isso não é consenso, lá, lá, lá. Vai pagar de intelectual, hein? Tá bom, paga. Só não esquece do meu like e se inscreve logo no canal, que semana que vem tem mais My News Explica. Até lá. Homens e mulheres que lutaram juntos contra... Opa. Desculpa. O fome. Ah, tá. Quer que faça de novo? Não tem problema. Tô com calor. Não, é isso. É isso mesmo. Vocês já almoçaram? Eu sei que eu já perguntei isso 3 vezes, mas eu não lembro qual é a resposta. Tá dando até medo.